Daremos início à nossa sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Anderson Henri Januário Guimarães, Christopher Jamison da Silva, presente. Johnny Lima Tavares, Jaqueline Pereira Arimura, Jeová da Silva Prado, presente. José Leriano Rodrigues de Souza, Presente. Lucas Lopes Ribeiro, Luci Duarte, Ney Luiz de Araújo Pereira, Rosenir Pereira, Tânia Maria Ferreira de Souza. Presente. Senhores vereadores, havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza e a pátria e a paz entre os homens, assim atendendo à resolução de número 034/2007, sob a proteção de Deus, em nome da democracia e liberdade, está aberta a presente sessão. Em conformidade com o nosso regimento interno, a ata fica sempre à disposição dos nobres vereadores, 24 horas antes da sessão, para qualquer contestação. Está em discussão a presente ata. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Solicita ao primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas, tendo em vista que a ordem do dia, a pauta, foi passada uma cópia para cada vereador. Deixo a palavra livre no pequeno expediente, comunicando que cada vereador, na ordem do dia, somente se manifestará em proposição de sua exclusiva autoria pelo tempo regimental e nas demais pelo tempo permitido pela presidência. Consulto aos nobres se passamos para a ordem do dia. Assim passamos para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de número 074/2025, de autoria da mesa diretora. Requerimento 074/2025. Requeremos, nos termos do artigo 219 do Regimento Interno desta Casa, a concessão de regime de urgência simples no seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 106, autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir os imóveis registrados sobre as matrículas 6.871 e 6.882, através de desapropriação amigável e ou judicial. Justificativa. A presente proposta observa que se trata de assunto de extrema necessidade e benefício, merecendo sua deliberação, constatando que não existe nenhum impedimento quanto às legalidades regimentais, constitucionais, viemos requerer a aprovação deste requerimento, que nada vem contrariar sua discussão e votação em regime de urgência simples. Plenário Milton Gomes Santana, 21 de outubro de 2025. Assinam os vereadores Tânia Ferreira, presidente, policial Christopher, primeiro secretário, e missionária Rose Pereira, segunda secretária. Está em discussão o requerimento de número 074, de autoria da mesa diretora. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer de número 096/2025. Parecer número 096/2025, Comissões, Finanças, Orçamento, Serviços e Obras Públicas, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei 106/2025, de 13 de outubro de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir os imóveis registrados sob matrículas 6.871 e 6.872. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 106. Conclusão.
Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator, da seguinte forma. Vereadores José Leriano Rodrigues de Souza, PP, presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente. Johnny Lima Tavares, PSB, membro. Jeová da Silva Prado, PP, presidente. Luci Duarte, PSD, vice-presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 096/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 106/2025, de autoria do Executivo Municipal. Semana passada ele foi lido. Eu consulto os nobres pares se há necessidade de fazer a leitura novamente. Está em discussão o projeto. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Primeira e única discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei de número 108, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei 108/2025 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial ao orçamento anual de 2025 e dá outras providências. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Legislativa de Ribas do Rio Pardo e nobres vereadores, encaminha-se apenso a esta mensagem o projeto de lei número 108, de 17 de outubro de 2025, cuja matéria trata da seguinte disposição. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial ao orçamento anual de 2025. A execução das despesas ora autorizadas pela presente proposição será processada no âmbito das respectivas unidades orçamentárias. Secretaria Municipal de Educação, vinculada a ações finalísticas de manutenção e investimento de competência desta pasta. No caso em tela, a aquisição de imóveis mediante desapropriação amigável, destinam-se à indenização pela desapropriação de 2 lotes urbanos, totalizando 600 metros quadrados, devidamente avaliados em processo administrativo próprio, e estão cobertos pela anulação parcial de dotações orçamentárias vigentes, conforme previsto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da mesma lei federal, sem comprometimento do equilíbrio fiscal, em estrita consonância com as diretrizes da LDO e da LOA do exercício. Diante do exposto, requer-se a tramitação em regime de urgência, considerando que a ausência de dotação específica que inviabiliza juridicamente a formalização dos processos de desapropriação indispensáveis à continuidade de políticas públicas estruturantes, sendo imperativo assegurar a imediata regularização orçamentária para garantir a legalidade da despesa. Oportunamente, aproveito para reforçar o compromisso do Poder Executivo em colaborar para a manutenção do primoroso trabalho desempenhado pela Câmara Municipal e apresentar meus sinceros cumprimentos. Assina Robertson Luiz Moreira, Prefeito Municipal. Encaminhar para as comissões permanentes, para seus respectivos parecer no prazo regimental. Senhora Presidente, considerando o objeto da matéria aí, que ela é complementar a esse projeto de desapropriação, né, eu gostaria de formalizar o requerimento de urgência especial para que a gente delibere, né, é uma questão simples, para que não haja mais demora, considerando que semana que vem também tem feriado, e para que a gente possa dar andamento nisso, considerando a importância para a área da educação. A mesa acata o requerimento do vereador Zé Leriano. Coloco em discussão o requerimento. Está em votação. Quem for contrário se manifeste.
Aprovado por unanimidade de voto. Suspendo a sessão por 15 minutos para que possa dar o parecer.
parecer, está com você? Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer de número 097. Parecer 097/2025, comissões: Finança, Orçamento e Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei número 108, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial ao Orçamento Anual de 2025 e dá outras providências. Relator: Dione Tavares. Voto do relator. Conforme exposto acima, concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 108. Conclusão: presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma: José Leriano Rodrigues de Souza, PP, presidente, a favor. Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente, a favor. Johnny Lima Tavares, PSB, membro, a favor. Jeová da Silva Prado, PP, a favor. Luci Duarte, PSD, vice-presidente, a favor. Jaqueline Pereira Arimura, PT, relator e membro, a favor. Está em discussão o parecer de número 097. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 108/2025, de autoria do Executivo, foi lido recentemente. Vou colocar em discussão. Está em discussão. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto na primeira discussão e votação. Aliás, única discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei de número 107/2025, de autoria do vereador policial Christopher, PL. Projeto de lei número 107/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Ribas do Rio Pardo a deflagrar procedimento para revisão, aferição de impacto e eventuais ajustes orçamentários nas vantagens previstas aos conselheiros tutelares nos termos do artigo 67 da Lei Municipal 1051. O presente projeto tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a promover revisão e aperfeiçoamento das vantagens funcionais dos conselheiros tutelares, conforme o artigo 67 da Lei Municipal 1051. A medida busca corrigir distorções existentes em relação aos direitos percebidos pelos conselheiros tutelares, quando comparados aos demais servidores municipais, especialmente no que se refere ao pagamento de horas extras e de sobreaviso. Dada a natureza permanente e ininterrupta das atividades desempenhadas por esses profissionais, os conselheiros tutelares exercem função essencial à proteção dos direitos da criança e do adolescente, muitas vezes com disponibilidade integral em situações de urgência e fora do horário regular de expediente. Assim, é justo e necessário reconhecer, dentro dos parâmetros legais e orçamentários, o esforço e a dedicação exigidos por essa função pública. Cumpre destacar que a proposição não acarreta aumento imediato de despesa, limitando-se a autorizar o Poder Executivo a realizar estudos, avaliações e ajustes normativos cabíveis. Trata-se, portanto, de uma norma programática e de caráter autorizativo, sem vício de iniciativa, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 878.911-RJ. Por fim, ressalta-se que a valorização dos conselhos tutelares é medida
de justiça social e fortalecimento das políticas de proteção à infância e juventude, pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade mais segura e humana. Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres vereadores para aprovação deste projeto de lei, que reforça o compromisso desta Casa com os direitos das crianças, adolescentes e dos profissionais que atuam na linha de frente da sua defesa. Pelo exposto, submete-se a presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis. Conto com o apoio dos demais pares para aprovação da matéria. Assina Policial Christopher, PL. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei de número 109/2025, de autoria do vereador Anderson Arri, PSDB. Projeto de lei 109/2025 dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água e dá outras providências. Apesar de não haver um valor devidamente auferido e estatisticamente comprovado, é de fácil evidência os prejuízos notadamente causados aos usuários do serviço de abastecimento de água, distribuída pela empresa concessionária, e os consumidores têm pago por ar como se fosse água, fornecida pela concessionária. É distribuída sob pressão nas redes de abastecimento. Como a água é bombeada por ar, é comum e perfeitamente compreensível a presença de ar, em conjunto com a água, dentro das tubulações. O que não podemos aceitar é o fato que o consumidor pague por este ar, como se fosse água, no preço desta, uma vez que o ar representa pelo menos cerca de 20% a 30% do consumo cobrado pelas distribuidoras. A Escola Federal de Engenharia de Itajubá, Minas Gerais, onde o aparelho semelhante é fabricado, garante que sua instalação significaria uma economia de 35% das contas de água, ressaltando que esse percentual pode variar de uma região para outra, de acordo com a frequência das interrupções de fornecimento de água, fato que favorece a entrada de ar na rede. Em determinadas condições, principalmente quando a rede é desligada, pode surgir bolsões de ar nessas tubulações que aumentam indevida e consideravelmente o valor da conta. Ao chegar ao idômetro, esses bolsões fazem girar o contador, inclusive uma forma naturalmente mais livre do que quando a água somente. Isso acontece com mais frequência em regiões altas e nos imóveis próximos ao fim de rede, onde ocorre rodízio de abastecimento, pois são essas áreas que ficam sem água primeiro. Ao ser normalizado o fornecimento da água, empurra o ar que fica nas tubulações para o ponto de saída da rede. Quando a caixa d'água está cheia, o ar não se movimenta na tubulação, pois entra por ventosas que ficam na parte mais alta da rede, chegando aos canos menores com menos força e sem condições de ativar o hidrômetro. Por fim, levo a presente propositura de inegável interesse público à apreciação desta Casa. Diante do exposto, com base na legitimidade e relevância da medida proposta, é com entusiasmo que apresento aos nobres pares esta proposição, na esperança de contar com apoio e voto favorável. Assina Anderson Arri Januário Guimarães, PSDB. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de número 068/2025, de autoria do vereador Sargento Ney, PSDB. Requerimento número 68/2025. O vereador Ney Luiz de Araújo Pereira, no uso das atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer que seja oficiado a empresa Engecom Empreendimentos, responsável pelo empreendimento residencial Altos do Estoril, para que apresente justificativa formal quanto à falta da continuidade da obra de ligação de rede de esgoto no referido bairro.
O residencial Altos do Estoril encontra-se atualmente bem habitado, contando com diversas famílias residentes que enfrentam transtornos pela ausência de rede de esgoto sanitário, um serviço essencial e garantido por lei. Considerando que o saneamento básico é direito fundamental e indispensável à saúde pública, à dignidade humana, torna-se imprescindível que esta Casa de Leis cobre explicações sobre o motivo da paralisação e solicitação de informações sobre o cronograma de retomada das obras. Diante do exposto, requer-se que, após a aprovação deste requerimento, seja encaminhado ofício a esta empresa em GECOM, solicitando esclarecimentos formais imediatos sobre o motivo da não execução da ligação de esgoto no residencial do Altos Estoril, bem como a previsão para a conclusão deste serviço. Gabinete Sargento Ney, PSDB. Está em discussão o requerimento de número 068, de autoria do vereador Sargento Ney, PSDB. Palavra com o vereador Ney. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, população que nos assiste via mídia, boa noite a todos. Sabemos que um dos pilares da atividade do vereador é a resolução de problemas trazidos pela população. E não obstante a isso, na semana passada, fui procurado por um grupo de moradores do bairro Altos do Estoril, reportando essa problemática em relação ao esgoto sanitário que já existe, porém não houve ainda o serviço de ligação com o sistema municipal que receberia todo esse material aí. Eu confesso que inicialmente houve uma certa dúvida por se tratar de uma empresa privada que desenvolveu a atividade, mas, em consulta, pude verificar que o artigo 31 da Constituição Federal e o artigo 29, inciso 10, nos dá competência e condições para estar fiscalizando essas demandas de serviços públicos que, teoricamente, foram prestados por uma empresa privada. Em razão disso, eu estou propondo esse requerimento, de modo a solicitar à empresa que nos forneça informações do porquê da paralisação dessa obra, o porquê dessa não ligação, e que nos dê uma situação, aí, um parecer sobre como está o andamento, para que a gente possa reportar às pessoas que nos procuraram. A intenção aqui nesse ato é realmente lembrar a empresa da necessidade de estar concluindo essa obra e dando uma satisfação aí para a população que tanto necessita. Somente isso, presidente. Obrigado. Boa noite a todos. Continua em discussão o requerimento do vereador Ney. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de número 070/2025, de autoria da vereadora Jaqueline Pereira Arimura, PT, e com a autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Requerimento número 70/2025. A vereadora que esta subscreve, no uso das atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer à mesa diretora que seja encaminhado o expediente ao senhor Tiago Nossa Friose, secretário municipal de saúde, solicitando informações acerca da lista de medicamentos oferecidos atualmente na rede pública de saúde do município. A presente solicitação justifica-se pela necessidade de transparência e acesso à informação sobre os serviços públicos de saúde oferecidos em nosso município. É fundamental que a população tenha conhecimento sobre os medicamentos disponíveis
na rede pública, o que pode influenciar diretamente na saúde e bem-estar da comunidade. Além disso, a lista de medicamentos pode variar e é importante que haja uma atualização constante para que os cidadãos possam se planejar e acessar os medicamentos que necessitam. Diante do exposto, requer-se que o secretário municipal de saúde forneça a lista atualizada dos medicamentos oferecidos na rede pública de saúde do município, contribuindo para a transparência e acesso à informação de qualidade para a população. Assinam os vereadores Jaqueline Arimura, PT, e Lucas Lopes, PT. Tem mais um requerimento, vereadora? Posso fazer a leitura? Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de número 072/2025, de autoria da vereadora Jaqueline Pereira Arimura, PT. Requerimento número 72/2025. A vereadora que esta subscreve, no uso das atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer à mesa diretora que seja encaminhado expediente ao senhor Tiago Nossa Friosa, secretário municipal de saúde, solicitando informações acerca da demanda reprimida para o serviço de fonoaudiologia no município. Solicitamos informações, a quantidade totais de pessoas que estão na fila de espera, aguardando o primeiro atendimento. 2. Desmembramento da demanda reprimida por faixa etária, especificando quantidade de crianças de 0 a 12 anos, de idosos de 60 anos ou mais e de pessoas com deficiência, aguardando atendimento. A presente solicitação justifica-se pela necessidade de transparência, conhecimento da real situação que encontra-se esse serviço tão importante para os nossos munícipes. Além disso, a identificação da demanda reprimida por faixa etária e condição específica, como PCD, é essencial para o planejamento e alocação de recursos, visando garantir a equidade e a acessibilidade do serviço de saúde para todos. Diante do exposto, requer-se que o secretário municipal de saúde forneça as informações solicitadas, contribuindo para a transparência e acesso à informação de qualidade para a população. Gabinete da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de número 073/2025, também de autoria da vereadora Jaqueline Pereira Arimura e com a autoria do vereador professor Lucas. Hã? Está errado? Tá, mas... Tá. Mas pode fazer a leitura? Ou só... Pode? Tem problema, não? Tá. 73. Autora. Requerimento número 73/2025, vereador que esta subscreve, no uso das atribuições legais e regimentais, requer, nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, que seja encaminhado ofício ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Antônio dos Reis, solicitando informações detalhadas sobre o plano de trabalho, cronograma e forma de utilização do trator e dos maquinários destinados aos assentamentos rurais do município. Tal solicitação se faz necessária diante da proximidade do período de chuvas e do fato que diversos assentamentos recebem sementes para o plantio, mas não dispõem, até o momento, de equipamentos adequados para o preparo do solo e cultivo. Dessa forma, busca-se esclarecer de que maneira o maquinário público está sendo disponibilizado, se há planejamento definido de atendimento aos produtores rurais e quais medidas estão sendo adotadas para garantir acesso dos assentados ao apoio necessário neste período de plantio. Ressalta-se a importância da presente solicitação como forma de valorizar e fortalecer a agricultura familiar, reconhecendo sua relevância para o desenvolvimento econômico e social do município. Assinam os vereadores Lucas Lopes, PT, e Jaqueline Arimura, PT.
Está em discussão os requerimentos de número 70, 72 e 73. Palavra com a vereadora Jaqueline. Boa noite, nobres vereadores, presidente e todas as pessoas que estão nos acompanhando pela rede social da Câmara Municipal. Esses dois requerimentos que eu fiz para a saúde, se diz respeito à questão da lista de medicação. Nós sabemos que o Rename, ele é uma lista, né, de medicações que são fornecidas pelo SUS nacionalmente, e todas as prefeituras municipais, assim como o Estado, também têm a obrigatoriedade de estar fornecendo essas medicações. E eu solicitei ao secretário essa lista daqueles remédios que estão fornecidos hoje no município, para que a gente possa atuar, né, de uma forma mais efetiva em relação à questão das reclamações que a gente recebe de falta de medicação, porque tem medicações que não é dever do município, tem outras que é dever do Estado, e tem outras que não é obrigatoriedade do SUS, né? Então, por isso que a gente tem que estar pautado com essa lista de medicações que são ofertadas hoje, e o que falta para completar essa lista também, e quais as medidas que estão sendo tomadas para que não haja falta de medicações nas quais a gente precisa estar atendendo a nossa população. Às vezes a gente recebe esses pedidos, né, e confirma com o secretário se realmente é uma medicação que está na nossa lista de fornecimento do município. Acredito que, como vereadores, portando essa lista, que nós temos acesso, né, ao que está sendo ofertado na farmácia, ficará mais fácil o nosso trabalho de fiscalização, como também pretendo ir pessoalmente até a farmácia, né, popular para verificar essas medicações que estão sendo entregues, porque muitas vezes a pessoa não pegou uma semana, mas na outra semana tem, muitas vezes é questão de logística, e outros é questão realmente de não ter. Então, essa é o requerimento para saber quais ainda faltam para que a gente possa estar distribuindo para a população. Esse é um ponto. Outro ponto importante é em relação ao serviço ofertado de fonoaudiologia no nosso município. Eu recebi uma demanda de uma mãe, né, que desde maio o filho dela, que é uma criança, está aguardando por esse atendimento na rede pública de saúde. Isso me chamou muita atenção, porque a gente não tem, né, essa lista à disposição da demanda reprimida, e nós não temos também eu pelo menos, né, não sei se os demais vereadores sabem, né, que essa também é uma dificuldade que a nossa população tem enfrentado em Ribas, né, essa área da fono, porque é igual a demanda do psicólogo, a pessoa não vai na fono uma vez só, ela vai várias vezes até concluir o tratamento. Então, por isso também que nós temos poucos profissionais e a demanda está aumentando. Então, eu peço para o secretário que me encaminhe como está essa demanda hoje, porque nós não sabemos. Eu só sei que houve essa questão com essa mãe, que mandou para a ouvidoria, que foi respondida, mas até agora ela não teve o atendimento a essa criança. E por que eu peço por faixa etária? Porque nós sabemos que criança, né, no Estatuto da Criança e Adolescente, é prioridade no atendimento. Também idosos e também pessoas com deficiência. Então, dessas três frentes aí, a gente precisa saber quantas pessoas estão e traçar algum plano ou cobrar mesmo o executivo para que, né, se façam novas contratações ou concurso público para ter esse profissional, porque hoje a nossa saúde não tem mais uma desculpa de não ter recurso. Nós temos recurso em caixa, nós temos emendas parlamentares, nós não estamos em pandemia, então nós temos condições de ofertar um serviço de maior qualidade e que nenhuma criança em Ribas venha esperar desde maio até no mês de outubro, igual a gente está hoje, sem nenhum atendimento, sem ter um atendimento inicial. Então, esse é um ponto que eu fiquei muito preocupada com a situação dessa mãe que me procurou e gostaria que a gente pudesse receber essa resposta o quanto antes para a gente tomar as providências cabíveis. Obrigada.
Continua em discussão os requerimentos de número 70 e 72, 73. Palavra com o vereador Lucas. Senhora presidente, nobres pares, população presente, todos que nos assistem via internet. Pegando dentro do requerimento da vereadora Jaqueline sobre o fonoaudiólogo, e a gente já está cobrando isso há bastante tempo, né, e sabendo de tantas emendas federais que nós ganhamos agora nos últimos dias, né, a gente, nas últimas sessões, vem falando que a gente conseguiu mais de R$1 milhão com o deputado Vander Lobé, ganhamos aí com a Camila Jara, ganhamos com vários deputados, Vossas Excelências também ganharam com vários deputados, essas emendas que é direcionado para a saúde, e esse recurso ele não é somente para ser comprado equipamento, ou esses tipos de outros insumos para a saúde, mas sim para também contratar profissionais. Então, a gente já não tem mais o que ter desculpa. Precisamos abrir credenciamento, que essas pessoas venham em Ribas do Rio Pardo e atendam essas famílias, porque justamente esse pedido a gente recebe todos os dias, o atendimento inicial de uma fono. E a gente não tem, porque não temos funcionário para isso, né? Então, a gente precisa atender essa população, porque quem é mãe atípica, quem vive isso na realidade, que poderia estar aqui em cima cobrando e falando como que é sofrido você não conseguir um atendimento, né, digno para seu filho. Então, nós, como eleitos fomos para defender o povo e buscar melhorias para a nossa população, acredito que nós temos que cobrar sim, e que essas verbas que nós vamos atrás, que nós conseguimos, que não fique só em rede social, em mídia, da gente fazendo palco, que ela seja usada onde tem que ser usada, né, na contratação, e para a gente zerar a fila dessas crianças que precisam desse atendimento. Outro requerimento, só na hora da impressão, presidente, ficou diferente do site nosso, na hora que a gente imprimiu, tá? Mas aí ficou eu como autor e a Jaque de coautor. Tivemos aqui nossos nobres colegas fazendo entrega do feijão nos assentamentos. Não sei se os senhores forem ver, até hoje eles não conseguiram plantar esse feijão, porque eles não têm maquinário para plantio desse feijão. Então, eles não tiveram essa assistência. Então, a gente precisa dar um olhar para os assentamentos, né? A gente precisa saber o que está acontecendo. E diariamente a gente recebe, não sei se os outros nobres recebem, mas todos os assentamentos nos perguntam cadê os tratores, cadê os equipamentos, porque é da agricultura familiar. Nós estamos no mandato do governo que apoia o pequeno produtor, com constante emendas, com a abertura de créditos, estão aqui todos os finais de semana. Nós estivemos acompanhando o INCRA, lá no assentamento Avaré. É uma equipe que ficou lá 2 semanas, fazendo levantamento, cadastrando, 2 semanas direta, isso lá no nosso município em Ribas. Eles fizeram cadastramento, recadastramento, atualizaram todas as pessoas para deixar as pessoas aptas a receber esse tipo de recurso. E a gente entregar, a gente tem que dar assistência para isso, né? Então, lá com o feijão, vão perder o feijão, porque vai chegar a época de chuva, vai perder esse arado da terra que eles têm que fazer e esse plantio que eles precisam desse apoio. Então, esse requerimento, a gente quer saber se existe uma logística, como está sendo essa logística, aonde estão os tratores, né, os tratores dos assentamentos. Hoje eu recebi sobre o assentamento Pedreira, e isso a gente já está recebendo ali do Melodia, nós já estamos recebendo do Alvaré e dos outros demais assentamentos, essa necessidade, que faça se virar efetivo aquilo que é pregado em mídias. Não fala só aqui em Ribas do Rio Pardo, mas eu falo a nível Brasil. Do pequeno produtor que a gente sempre absorve, compra, mas a gente tem que também saber o que eles estão precisando da necessidade. E a falta desses equipamentos, dessa ajuda com essa população, está fazendo perder produções, e é triste você ter a terra para plantar e não ter o suporte para plantar. Então, a gente não precisa ficar somente falando e a gente não atender essas pessoas que estão necessitadas de uma ajuda aí dos equipamentos. Somente isso, presidente. Boa noite. Continua em discussão os requerimentos de número 70, 72 e 73. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovados por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de número 071/2025, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Requerimento número 71/2025. O vereador que esta subscreve no uso das atribuições legais e regimentais vem respeitosamente requerer o envio de expediente à Secretaria Municipal de Assistência Social, senhora Eliana Moura, solicitando informações detalhadas sobre o sistema de segurança
em funcionamento na casa de passagem do município. O presente requerimento tem por objetivo obter esclarecimentos acerca da atual estrutura de segurança existente no local, incluindo informação sobre o sistema de segurança que é utilizado atualmente, a presença e o funcionamento das câmaras de vigilância, bem como se há serviço de vigilância patrimonial ou guarda durante o período noturno. Essas informações são essenciais para que este legislativo possa exercer de forma plena sua função fiscalizadora, assegurando a transparência das ações públicas e adequada proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade social que são acolhidas no espaço. Gabinete do vereador Lucas Lopes, PT. Está em discussão o requerimento de número 071/2025, de autoria do vereador professor Lucas, PT. Palavra com o vereador Lucas. Boa noite novamente. A gente tem muito trabalho, que terça-feira que vem a gente não trabalha. Hoje eu recebi, hoje não, tem alguns dias que eu estou recebendo informações de usuários e também de funcionários nossos lá, funcionários efetivos nossos da Casa de Passagem, que está sem monitoramento de câmeras, né, que existia esse monitoramento, acredito que deve ter acabado a licitação, acabado o contrato, e ficou sem essas câmeras de segurança, e nós não temos segurança na Casa de Passagem. Não temos guarda, não temos vigia, e aí eu pergunto para vocês, como que nossos servidores estão sendo protegidos numa Casa de Passagem, que as pessoas estão de passagem? Né? Eles não têm autonomia de revistar ninguém, eles não têm autonomia de puxar antecedentes criminais de ninguém, e eles não têm autonomia de coibir a entrada de ninguém. Então, o que a gente viu, e eu fiquei muito preocupado, então eu fui lá também hoje, né, fui recebido pela diretora. Quando a gente fala que é vereador, chega nos lugares, a pessoa fica mais assustada, mas a gente está ali para tentar ajudar, de uma forma que a gente coloca isso como requerimento, para salvar a vida das pessoas que estão trabalhando, né, na íntegra, porque pode acontecer alguma coisa igual aconteceu em Caxias do Sul, né, que um servidor morreu ontem, sábado, levou facada de um rapaz na Casa de Passagem. E estamos suscetíveis a isso. A gente está, os nossos funcionários estão com essa exposição, porque não tem ninguém para fazer essa abordagem. Uma pessoa, né, um policial bacana, o projeto do vereador Christopher, do vereador Ney, né, a guarda municipal. Isso pode se estender para as escolas, para os lugares, né, como a Casa de Passagem. E não temos nenhuma câmara de segurança também. Então, fica o meu questionamento para saber o que houve, né, o que está acontecendo, porque a população nos procura e a gente tem que, pelo menos, efetivar o pedido delas e usar essa tribuna, que é o único momento que a gente tem para poder cobrar as coisas que a população nos manda. Então, para a gente saber o que aconteceu, qual que é a previsão de retorno, se a gente não pode colocar um guarda, um vigia ali para ajudar, porque tem mulheres que trabalham ali. Inclusive, a gestora da Casa de Passagem é uma mulher, né, e ela que me atendeu, e a recepcionista é uma mulher. Então, e a gente vê tantos crimes, tantas coisas acontecendo, e a gente não para pensar nisso, vamos deixar acontecer para depois a gente vir aqui lamentar uma tragédia? Acho que a gente pode estar tomando esse passo inicial e pedir para o nosso atual prefeito e a secretária que veja com carinho os órgãos da prefeitura e que proteja nossos servidores e também os usuários que estão lá, somente. Continua em discussão o requerimento de número 071, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Está em discussão. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 229/2025, de autoria da vereadora Tânia Maria Ferreira de Souza, PP. Indicação 229/2025. A vereadora que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica a mesa diretora que seja encaminhado expediente à senhora Eliane Moura, secretária municipal de Assistência Social e Habitação, solicitando que seja incluída a carneira funeral entre os serviços oferecidos às famílias em situação de vulnerabilidade social no município. A presente indicação tem por objetivo sugerir à Secretaria Municipal de Assistência Social a ampliação dos serviços funerários gratuitos oferecidos às famílias em situação de vulnerabilidade, incluindo a carneira funeral no rol de benefícios
a exemplo do que já ocorre em nosso município. Atualmente, a assistência social atua de forma relevante no auxílio às famílias em vulnerabilidade, prestando orientação e encaminhamento para acesso aos serviços funerários gratuitos, como urna e sepultamento simples. No entanto, a inclusão da carneira funeral proporcionará maior dignidade às famílias que enfrentam o falecimento de um ente querido, garantindo um local adequado e definitivo para o sepultamento, sem custos adicionais. A medida reforça o compromisso do município com a proteção social e o respeito à dignidade humana, princípios fundamentais que norteiam a política pública de assistência social. Diante do exposto, indica-se à secretária municipal as providências necessárias para a inclusão da carneira funeral entre os serviços disponibilizados às famílias de baixa renda, assegurando um atendimento mais completo e humanizado. Gabinete da vereadora Tânia Ferreira, PP. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 230/2025, de autoria da vereadora Tânia Maria Ferreira de Souza, PP. Indicação 230/2025, a vereadora que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica a mesa diretora que seja encaminhado expediente ao senhor Tiago Nossa Friose, secretário municipal de saúde, solicitando que seja designado mais um profissional de fisioterapia para atuar na casa de fisioterapia, em razão do aumento significativo da demanda e de longa fila de espera para atendimentos. A presente indicação tem por objetivo solicitar à Secretaria Municipal de Saúde a contratação e designação de mais um profissional de fisioterapia para compor a equipe da Casa de Fisioterapia Municipal. Nos últimos meses, observou-se um aumento expressivo na procura pelos serviços e que resultou em uma fila de espera extensa, em atrasos no início de tratamentos. Tal situação tem gerado prejuízo à saúde e o bem-estar dos pacientes que necessitam de atendimento contínuo e especializado, especialmente aqueles em processo de reabilitação física. A presença de um novo profissional permitirá ampliar a capacidade de atendimento, reduzir o tempo de espera e garantir um serviço mais ágil, humanizado à população. Essa medida representa um investimento direto na qualidade de vida dos munícipes e no fortalecimento da rede pública de saúde, atendendo à crescente demanda e assegurando um atendimento digno e eficiente à comunidade. Gabinete da vereadora Tânia Ferreira, PP. Tratando-se de projetos de indicação da presidente, coloco em discussão os projetos 229, as indicações 229 e 230. Está em discussão. A indicação de número 229 seria um projeto de lei que a gente tinha feito, e na época eu tinha feito em conjunto com o vereador Jeová e com o vereador José Ileriano. Mas como a gente não pode criar despesa, foi retirado e através da indicação. Como o nome deles estava no projeto, eu gostaria de constar o nome deles também nessa indicação. Está em votação as indicações 229 e 230. Quem for contrário, se manifeste. Aprovadas por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 231, de autoria da vereadora Jaqueline Pereira Nemura, PT. Indicação 231/2025. A vereadora que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica a mesa diretora que seja encaminhado expediente à senhora Eliane Moura, secretária municipal de Assistência Social e Habitação, solicitando que seja realizada visita de acompanhamento às mães atípicas solos que estão no cadastro único, não possuem renda e os filhos recebem benefício de prestação continuada. A presente indicação tem por objetivo garantir acompanhamento e o apoio às mães atípicas solteiras
que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A visitação a residências dessas mães permitirá uma avaliação mais detalhada de suas necessidades e dificuldades, possibilitando a oferta de apoio e orientação personalizados. Além disso, a visita também contribuirá para a identificação de eventuais barreiras que impedem essas mães de acessar serviços e benefícios públicos. A realização dessas visitas de acompanhamento demonstra o compromisso do poder público em promover a inclusão social e a proteção às famílias mais vulneráveis, assegurando que essas mães e seus filhos recebam o apoio necessário para superar dificuldades e melhorar a qualidade de vida. Diante do exposto, solicito a atenção e o apoio da senhora Eliane Moura, secretária municipal de Assistência Social e Habitação, para que essa importante demanda seja analisada, implementada, proporcionando às mães atípicas solteiras e a seus filhos um acompanhamento mais efetivo e um apoio mais abrangente. Gabinete da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Está em discussão a indicação da vereadora Jaqueline Pereira Arimura. Palavra com a vereadora Jaqueline. Boa noite novamente. Essa indicação à assistência social é sobre a questão das mães atípicas no município. Nós temos recebido algumas mães, né, que têm nos procurado e muitas vezes quem está nos atendimentos ou está à frente da secretaria desconhece a realidade dessas mães que não trabalham, mas não é por falta de trabalho, né, como muitas pessoas julgam. Elas não trabalham porque elas não conseguem trabalhar, pois tem uma criança com deficiência em casa, que precisa dos seus cuidados. E o ponto mais agravante da situação é que essas mães recebem o BPC do seu filho, que é um salário mínimo. E com esse salário mínimo, ela tem que pagar água, luz, muitas vezes o aluguel, quando não tem casa própria, fazer compra, muitas vezes comprar uma medicação e fraldas. Então, essa mãe, ela não vive, ela sobrevive. E quando essas mães procuram a assistência social, ela precisa ser atendida, é direito dela ser atendida. E a gente tem recebido reclamações de algumas mães que chegam até mim e falam que não adianta procurar mais, que não tem como, não recebem visita, não está tendo esse acompanhamento, esse olhar humanizado. Simplesmente, não sei por quais critérios, né, não estão sendo realizado esse acompanhamento. Não justifica essa mãe ela ter o BPC. Ela está inserida no cadastro único, ela é um público prioritário da assistência social, e esse salário, que é um benefício, é para o filho. Né? É para o filho, para ela se manter. E muitas delas realmente possuem crianças totalmente dependentes delas, que foi uma das situações que eu atendi. E essa mãe disse, quando acontece um suicídio, as pessoas vêm se lamentar, mas quando as pessoas estão pedindo socorro, não aparecem pessoas para ajudar. Então, é esse olhar que a gente precisa ter em relação a essas mães atípicas, a essas mães solos, né? Porque elas são pai e mãe dessas crianças, e elas não têm condições. Então, eu mesma solicitei uma visita a essa família, não teve essa visita, eu solicitei a Secretaria de Assistência Social. Não sei, como eu disse, né, eu, como assistente social, avalio que não há critérios para você dizer que essa família não pode ser atendida, diante da realidade, diante da situação. A visita é para isso, para o técnico poder identificar. E eu sei que hoje que nós contamos com técnicos nos CRAS, nos CREAS, que são pessoas super capacitadas. Só que, muitas vezes, quando a gente manda para a secretaria, não chega até esses técnicos, essa demanda. E a gente percebe o quanto está defasado o número de assistentes sociais também. Nós não temos assistentes sociais na Casa de Passagem, nós temos um assistente social no CRAS Estoril, desde que foi aberto, sempre foi 2 assistentes sociais, porque há uma demanda muito relevante, porque o CRAS não é somente para entregar a cesta básica, o CRAS é PAIF, é acompanhamento dessas famílias.
Você não sabe da realidade de uma família se você não atende, se você não visita, se você não faz um trabalho social com essa família. Então, a gente vê e percebe-se que cada vez mais os CRAS estão com menos assistentes sociais. O CRAS Central hoje está com um assistente social, o CRAS Estoril está com um, Casa de Passagem está sem. E as famílias que estão e precisam ser acompanhadas, aonde elas estão? Procurando os vereadores, né, para que os vereadores possam buscar ajuda de outros órgãos, de igreja, fazendo vaquinha, enfim, não é nossa função. A função da política pública de assistência é acompanhar e atender essas famílias. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou estar cobrando sim, porque a gente precisa ter um olhar mais humanizado e não julgar as famílias sem conhecer as suas realidades. O BPC é um benefício para a pessoa com deficiência. E seus familiares precisam ser assistidos em todas as suas demandas. É isso que eu gostaria de estar mandando nessa indicação para que haja esse acompanhamento, né? Não só das mães solos, mas das mães atípicas e outras famílias que tanto precisam e estão vulneráveis no nosso município. Obrigada. Continua em discussão a indicação da vereadora Jaqueline Pereira de Moura. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 232/2025, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Indicação 232/2025. O vereador que esta subscreve no uso das atribuições legais vem respeitosamente indicar ao secretário municipal de Infraestrutura Pública, o senhor Jefferson Sandro Machado, e à diretora de Trânsito, senhora Elisandra Godoy, com cópia ao prefeito municipal, senhor Robertson Moreira, que seja avaliada a possibilidade de fechamento temporário de uma avenida ou via do município aos domingos e feriados, especialmente no período matutino, visando proporcionar um espaço adequado e seguro para os moradores que desejam praticar atividades físicas, esportivas e de lazer. A prática de exercícios físicos contribui significativamente para a melhoria da saúde, da qualidade de vida e o bem-estar da população. O fechamento parcial de uma via pública nesses dias possibilitará a utilização do espaço urbano de forma saudável e segura, favorecendo caminhadas, corridas, ciclismo e demais atividades ao ar livre, além de proporcionar mais oportunidades de venda para o comércio local. Gabinete do vereador Lucas Lopes, PT. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 234/2025, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Indicação 234/2025. O vereador que esta subscreve, no uso das atribuições regimentais, vem respeitosamente indicar a diretora do Departamento Municipal de Trânsito, Elisandra Godoy, e ao secretário municipal de Infraestrutura Pública, Jefferson Sandro Machado, que seja realizada a elaboração e distribuição de cartilhas informativas, tanto em formato impresso quanto em formato digital, por meio das redes sociais oficiais do município, contendo orientação sobre as recentes e futuras alterações no trânsito local, tais como mudança de sentido de vias, interdições temporárias e implantação de mão única. A presente solicitação visa melhorar a comunicação com a população, garantindo que os munícipes sejam informados previamente sobre as modificações realizadas, evitando transtornos e contribuindo para a segurança e fluidez no tráfego urbano. Gabinete do vereador Lucas Lopes, PT. Está em discussão as indicações do vereador Lucas, de número 232 e 234. Palavra com o vereador Lucas. Novamente, boa noite. Eu recebi essa demanda de algumas pessoas, de uma pessoa muito importante para Ribas do Rio Pardo, nesses últimos dias, sobre a falta desses espaços para as famílias, né?
para a prática, e a gente sempre usa Campo Grande como exemplo lá no Parque dos Poderes. Eu já fiz uma indicação sobre o Parque dos IPs, mas não obtive uma resposta, e aí meio que eu deixei aberto para eles poderem estudar um espaço, né, e um local que essas pessoas podem estar praticando caminhada, passear com suas famílias, com cachorros, porque o que a gente vê em Ribas do Rio Pardo hoje é um trânsito meio descontrolado, né? Acho que todos vocês aqui sabem disso, e as pessoas não respeitam, né? A gente vê que a alta velocidade, né? A gente vê que está falta de quebra-mola, que a gente fala direto, e essa pessoa ela é corredora, né? E ela pediu para mim fazer essa indicação. Na verdade, levei até um susto quando fui chamado, falei que a gente sempre é reclamação, mas na verdade, é uma proposta bacana, né, que você pode com sua família, com tranquilidade. A gente tem aquela avenida ali da Vetorial, que liga o bairro Novo, né, ali é um espaço que tem bastante árvore, são avenidas amplas, que dá para você fechar no domingo e usar as duas mãos, não vai atrapalhar, não vai demandar recurso, custo, apenas uma logística, né, da nossa representante do Departamento de Trânsito. Eu tive lá em reunião com ela e com o Sandro, né, e justamente coloquei também para elas sobre essa conversa que a gente teve também, as mudanças, né, das vias de mão única, a mudança que a gente é pego de surpresa e não tem um aviso prévio. A gente vê as faixas, aí quando você vai ver, você já está dentro da rua que está na contramão, que você já está, né, infringindo uma regra. E aí a gente vê que as formas que estão sendo colocadas são cartazes, e os cartazes já estão tudo descapengando. Você sobe aqui a avenida, você vai ver na frente da Sertão, o cartaz está capenga. Você vai ali na avenida próxima à Escola Isa, o cartaz está capenga, então ninguém entende, ninguém está sabendo sobre o que está acontecendo. E eu falei para ela sobre essa cartilha, né, que a gente tem uma comunicação tão boa na prefeitura, acho que todos vocês concordam com isso, né, as divulgações são boas, a gente tem uma mídia boa da gestão, né, e acredito que se for feita uma cartilha, ela entregar isso para nós, passar isso, eu falei para ela que a gente está aberto para usar nossas mídias, né, nossos WhatsApp, as coisas, para a gente estar podendo divulgar para os nossos eleitores e a população que nos acompanha, né, e chegar até essas pessoas. Dei ideia para ela também levar nas escolas. Nada mais fácil você chegar na família através dos alunos, das crianças. Essa cartilha que ela informa, ela tem a Rádio 90 FM, ela tem a 98 FM, que sempre chama o prefeito, chama os vereadores, chama pessoas da comunidade para estar falando sobre ações. E uma coisa tão importante como essa, para a gente evitar acidente, que a gente já viu que houve acidente esse final de semana, justamente por causa dessas vias que estão de mão única, a gente não sabe, né? Eu mesmo, várias vezes, me pego, você já vê que a placa já está em cima. Então, aí ficou essa indicação para ela, ver se ela pode ver para a gente essa cartilha, a gente está divulgando para a população e ninguém ser pego de surpresa. E fica também, mais uma vez, o pedido sobre essa via, né, que ela estude, vê um espaço para as pessoas estar praticando seus esportes, igual lá no Parque dos Poderes, você vê famílias tomando água de coco, pessoas passeando, né, e tira aí o domingo e feriado para as pessoas terem tranquilidade para passear com suas famílias, que nós não temos lugares. Hoje nós temos o Parque do IP, mas infelizmente não temos árvores, né, não é bem arborizado, e ali também precisa de uma logística, de um reparo, né, que a gente está acreditando muito que essas reformas dos prédios públicos vão chegar, então acho que ali também não seria tão viável no momento. Então deixei aberto o espaço para ela, levei essas ideias, né, que essa pessoa me passou, e agora a gente fica aguardando para ver se ela pode efetivar, né, esse pedido. Somente, presidente, para hoje. Continua em discussão as indicações do vereador Lucas. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. A indicação de número 232 e indicação de número 234. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 233/2025, de autoria do vereador Jeová, do Banco PP. Indicação 233/2025. O vereador que esta subscreve no uso das atribuições legais e em conformidade com as normas regimentais desta Casa Legislativa, vem respeitosamente indicar à mesa diretora que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo Robertson Luiz Moreira, prefeito municipal, com cópia ao ilustríssimo Tiago Nossa Friose, secretário municipal de saúde, para que seja avaliado a possibilidade de disponibilização de leito específico no Hospital Municipal para pacientes
em estado terminal diagnosticados com câncer, assegurando-lhes atendimento digno e humanizado. Trata-se de uma demanda urgente e necessária, tendo em vista a vulnerabilidade dos pacientes em estado terminal, que necessitam de cuidados paliativos, conforto e acompanhamento especializado. A disponibilização de um leito específico com atendimento humanizado garantirá melhores condições de tratamento, amparo à família e respeito à dignidade da pessoa humana. Nos termos, pede-se deferimento, gabinete do vereador Jeová do Banco, PP. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 235, também de autoria do vereador Jeová do Banco, PP. Indicação 235/2025. O vereador que esta subscreve no uso das atribuições legais, em conformidade com as normas regimentais desta Casa Legislativa, vem respeitosamente indicar à mesa diretora que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo Robertson Luiz Moreira, prefeito municipal, com cópia ao ilustríssimo Charlim Castro Camilo, secretário municipal de Juventude, Esporte, Lazer e Turismo, solicitando as providências que se fizerem necessário no sentido de realizar a substituição dos aparelhos que se encontram em condições sem condições de uso na academia ao ar livre localizada na Avenida Alentino de Souza Oliveira, ao lado do CRAS Estoril. A presente indicação visa atender às demandas da comunidade local, que tem relatado a precariedade dos equipamentos instalados na referida academia ao ar livre. Esses aparelhos, por estarem danificados ou inoperantes, comprometem a segurança de usuários, além de inviabilizar a prática regular de atividades físicas, tão importante para a promoção de saúde e bem-estar da população. Vale destacar que existem a ausência dos referidos aparelhos no local. Gabinete do vereador Jeová do Banco, PP. Está em discussão as indicações de número 233, 235, de autoria do vereador Jeová do Banco. Palavra, presidente. Palavra com o vereador Jeová. Senhora presidente, boa noite. Em seu nome eu cumprimento os demais membros da mesa diretora, aos nobres vereadores, às demais pessoas aqui presentes, aquelas que nos assistem via mídia, Facebook da Câmara. Bom, com relação à minha indicação 233/2025, eu quero aqui reforçar sobre a importância da disponibilização deste leito, específico aí no hospital, para esses pacientes com câncer em estado terminal. Nós sabemos aí que não é fácil, nem para o paciente, quanto para a família também, que muitas das vezes não tem estrutura psicológica, estrutura médica, para ajudar, enfim, não tem condições para ajudar o paciente aí durante esse processo. E este leito, ele vai trazer benefícios como controle na dor e dos sintomas, um ambiente aí mais calmo e acolhedor, ter também uma equipe multidisciplinar, onde vai ter médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, enfim, um atendimento aí mais humanizado, focado no conforto, dignidade, bem-estar emocional, psicológico e espiritual do paciente e dos familiares. Eu quero aqui agradecer o cidadão Flávio Gouveia pela ajuda nessa indicação e peço para o prefeito, nós não incluímos através de projeto de lei, porque a gente sabe que onera o orçamento, mas nós temos aí arrecadação para isso, que venha olhar com carinho aí e atender a nossa indicação, porque a gente visa aqui o bem-estar da nossa população. Sem mais, presidente, obrigado. Continua em discussão as indicações do vereador Jeová do Banco. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovadas por unanimidade de voto. Não havendo mais trabalho em pauta, deixo a palavra livre no grande expediente. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador José Ileriano. Senhora presidente Tânia,
demais membros da mesa diretora, nobres pares, população que nos acompanha através das redes sociais. Bom, eu não poderia deixar de vir aqui hoje para parabenizar o secretário Charlin pela realização do projeto Líderes do Amanhã, em parceria com o Senado Federal, através do senador Nelsinho Trade, que oportunizou a quase 40 jovens riopardenses conhecer um pouco mais da capital federal do país, conhecer um pouco mais sobre o funcionamento do Senado Federal, da Câmara Federal. Anteriormente também ele visitou aqui a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, outros poderes. É muito bacana a gente ver essa iniciativa, porque é um secretário que tem acompanhado e não tem fugido de estar perto daquele público para qual a pasta dele foi designado, e é isso que a gente gostaria de estar vendo em todas as pastas. Algumas pessoas, senhora presidente, às vezes a gente conversando parece que acha que o mandato dura 40 anos, mas a gente precisa lembrar que são 4 anos, já se passaram 1, e daqui 3 anos, novamente, nós vamos ter que retornar às portas da população para poder pedir o voto, né, para quem for continuar. Então, o Charlin ele tem demonstrado que ele sabe que o tempo está passando, ele não tem dormido no ponto, tem realizado muita coisa, está deixando muito marmanjo no chinelo, na quantidade de realizações, no alcance e na qualidade daquilo que ele tem desenvolvido. A Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, que ainda era só a Secretaria de Esporte, né, porque ela foi brutalmente destruída na última gestão, ela virou apenas Secretaria de Esporte, nós estamos aguardando também há vários meses essa nova estruturação para abarcar essa questão da juventude, do esporte, do lazer, que é muito importante para a cidade. Então, eu quero deixar aqui os meus registros de parabéns ao Charlin, que ele tem conseguido, através do seu trabalho, acompanhar e atender muito daquilo que chega para a pasta dele, no esporte, na juventude, ele está sempre dentro das escolas, ele tem sempre, vira e mexe, ele vai lá na Câmara também conversar com a gente, passa nos gabinetes, é um secretário que sempre tem dado muita atenção a todos os vereadores, entrega convite por escrito, entrega convite no particular, e ele tem demonstrado que ele não foge ao debate, e ele tem ouvido todos. A gente sabe que toda hora que a gente encontra ele está com a ideia nova, e ele compartilha isso com todos nós. Então, dizer que esse perfil é o que nós queremos para todos, porque quando o vereador leva alguma demanda lá, ele não inventou, né? Ele não pensou isso sozinho, e isso é resultado das andanças e das conversas que ele tem. Então, parabenizar e dizer à juventude de Ribas que ela está muito bem representada e que nós aqui dentro da Câmara, dentro do que for da nossa competência, nós vamos trabalhar muito para que o jovem riopardense tenha oportunidade. O nosso trabalho aqui precisa criar oportunidade para o jovem riopardense. Nós precisamos aí, isso num curto espaço de tempo, começar a oferecer curso de espanhol, em razão da rota bioceânica que está passando aqui na porta do nosso município, curso de inglês, ofertar também a oportunidade para que eles tenham acesso a carteira de habilitação. Hoje nós temos várias pessoas que às vezes não conseguem um emprego melhor porque não tem essas condições. Às vezes não terminou o ensino médio, às vezes não terminou, não tem condições de tirar a CNH, e nós precisamos, através do nosso trabalho, criar essas oportunidades para que as pessoas tenham expectativa de ascensão na vida profissional, que melhore a qualidade de vida. Melhorando a qualidade de vida, diminui a violência, o comércio fatura mais, a cidade melhora como um todo, e é isso que a gente quer para o município. Dizer que cada secretário em sua pasta tem essa responsabilidade, porque está nas mãos deles melhorar a vida dos riopardenses. E é isso que todos nós, vereadores, fomos durante a campanha prometer, que o nosso trabalho ia se converter em melhoria da qualidade de vida, e nós precisamos tomar cuidado para que 4 anos não passe e a gente não consiga melhorar, de fato, a vida dessas pessoas. Dizer também, né, nós tivemos na semana passada, eu e o vereador Jeová, o vereador Dione, estivemos em Brasília. Nós levamos várias demandas que ao longo das próximas semanas nós vamos ir divulgando, mas dizer que o nosso principal objetivo, que era a concretização da audiência pública lá no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, para tratar de habitação, junto com mais outros 3 municípios,
né? Ela já tem uma data definida aí que o prefeito vai anunciar em breve e que a gente espera que nos próximos meses Ribas seja contemplada de forma digna à sua demanda e ao investimento que ela recebeu, porque nós temos uma quantidade de moradias em áreas de invasão, moradias irregulares, pessoas vivendo ainda em condições insalubres, que o município precisa, somando forças com o governo do estado, com o governo federal, suprir isso, né? É um gargalo muito importante que nos incomoda, é muito ruim o que a gente tem visto na área de habitação. Nós sabemos que, né, o vereador Anderson trabalha lá no setor de habitação, o setor de habitação está se movimentando, identificando essas áreas, e isso é muito bacana, e eu espero que num curto espaço de tempo a gente vai poder avançar bastante o que não avançou nos últimos anos. Dizer também que hoje nós aprovamos, né, mais uma desapropriação numa área ali que faz divisa com a escola Alcindo. É uma ação importante da prefeitura, muito bacana, é sinal que o município tem reconhecido alguns gargalos, né? E a escola Alcindo vai ficar com área bacana, mas nós precisamos avançar isso também para a escola São Sebastião, que precisa ser aumentada e reestruturada. Escola Mareide precisa ser aumentada e estruturada, alterar a frente da escola, porque ali o trânsito fica muito ruim, o município tem uma área ali no fundo, então nós precisamos pontuar e que a prefeitura seja inteligente de ouvir a Câmara, que a gente possa, né, presidente, participar cada vez mais desses debates, porque ninguém sozinho vai construir a cidade que a gente espera. Por fim, nós ouvimos aqui o vereador Lucas, já que trouxe bastante questão de demandas acumuladas, né, e nós temos conseguido avançar em outros pontos. Eu vou pontuar aqui aquela questão do mutirão de exames. Desde o dia 30 de setembro, vereador Lucas, vereadora Jaqueline, a Secretaria de Saúde ela conseguiu zerar as filas de 2021 na área de ressonância, colonoscopia, e tem avançado progressivamente, a gente está muito satisfeito. Isso daí é resultado de um termo de fomento, né, de R$1 milhão que o município formalizou com o Hospital Evangélico. Então, nesse ponto a gente está avançando, mas a gente precisa, com certeza, somar força para que esses outros gargalos, esses outros serviços acumulados aconteçam, principalmente no tratamento de saúde, porque, por exemplo, no caso da fisioterapia, as pessoas precisam ser atendidas no tempo, senão elas perdem aquela janela do tratamento. Assim acontece também com as mães atípicas, com os filhos que precisam de tratamento na idade certa, para que não perca aquela janela de tratamento, para que possa trazer uma melhora efetiva. Era o que tinha, presidente. Obrigado. Continua livre a palavra no grande expediente. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, está encerrada a presente sessão.